tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de outubro de 2012, sábado. O verbete é de número 2446. Ele tem 5 páginas, 51 elogias e 11 máximos. O tema é binômio, paciência, persistência. A especialidade é holomaturologia. Quem redigiu o verbete e se dedicou muito ao tema é o professor Pedro, que está aí muito bem assessorado. Definição. O binômio paciência-persistência é a capacidade, característica ou condição de a consciência conjugar com determinação e acalmia íntima a manutenção dos esforços pessoais constantes através do domínio volitivo da ansiedade e da automotivação para a realização dos autoenfrentamentos prioritários na sustentação do megafoco evolutivo pessoal. A retilinearidade autopensênica, a batopensenidade evolutiva, a vontade inquebrantável e granítica, o ato de suar sangue evolutivamente, a superdotação e a genialidade resultantes da motivação autodeterminada e do emprego das técnicas corretas. A busca pessoal constante pela vivência da teaticologia cosmoética. A ansiedade sintomática de dar da atual geração Y. A importância excessiva atribuída aos altos desempenhos geradora de preocupação e ansiedade. A aplicação das paratecnologias adequadas para o desenvolvimento da paraperceptibilidade, notadamente da autovivência do estado vibracional, do mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal e da lucidez rememorada das projeções conscientes. Os extrapolacionismos parapsíquicos patrocinados pelos amparadores extrafísicos, atuando ao modo de aperitivos motivadores da aplicação pessoal no autodesenvolvimento da autoconscientização multidimensional. Na argumentologia tem o toque da caracterologia com 6 personalidades exemplificadoras da aplicação permanente da paciência persistente. Na remissologia dos 15 verbetes destacamos a calmia mental, constância vital, pertinência evolutiva, poder de realização e repetição paciente. Frase enfática. A atual era de aceleração da história humana proporciona inúmeras oportunidades evolutivas. Cabe a consim a obtenção da auto-maturidade pelo macro empenho eutímico no megafoco. Qual o nível de maturidade na aplicação do binômio paciência-persistência é apresentado por você em escala simples de 1 a 5 ao analisar os altos desempenhos. Mantém automotivação linear ao encarar os desafios do megafoco evolutivo ou ainda se dispersa em meio a lamentos, queixumes e exasperações? A biblioteca específica tem 4 fontes bibliográficas. A webgrafia tem 1 fonte. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Autoesforço, acalmia, continuismo, determinação, motivação. Obstinação, sustentação, repetição, constância e perseverança. Pertinácia, sapiência, megafoco, macroempenho, sobrepairamento. Dispersidade, autovoliciologia, autodecidologia, holomaturologia e priorologia. O verbete do dicionário hoje é alternanciologia. O argumento é semi-consciexológico. Eu chamo a atenção para a premissa e o argumentário, onde nós temos aí dois tipos de enumerações. Agora aqui para o nosso verbetógrafo.
Na fatologia, página 8, segunda linha, poderia explicar sobre a superdotação e a genialidade resultantes da motivação autodeterminada e do emprego das técnicas corretas? Poderia exemplificar com algumas técnicas? Bem, nesse ponto que eu percebo é que a superdotação de algum módulo de inteligência deriva justamente da aplicação desse binômio. A pessoa que é paciente e persistente, usando as técnicas corretas para desenvolvimento daquele módulo de inteligência. Dentro desse verbete, da teoriologia, tem a teoria das 10.000 horas para se adquirir a maestria na execução de alguma habilidade ou de algum módulo de inteligência. Então, é fundamentada num livro que chama Fora de Série, esse livro, está na bibliografia específica, que no caso a pessoa, ao determinar um foco para ela aplicar constantemente até chegar nesse número das 10.000 horas. Então, por exemplo, a pessoa quer desenvolver a superdotação, a genialidade no parapsiquismo. Ela pode aplicar o estado vibracional, usar dessas técnicas de medição energossomática, está trabalhando com isso até atingir esse tempo, né, objetivando atingir esse tempo de experiência das 10.000 horas. Aí nisso ela vai atingir essa superdotação. E a genialidade é derivada do desenvolvimento de vários tipos de superdotação. Ainda em fatologia, na quarta linha, poderia falar sobre a ansiedade sintomática da atual geração Y? O que a gente percebe hoje é que a juventude que é incluída dentro dessa geração Y, principalmente as pessoas que já nasceram com os avanços aí da tecnologia, da era da informação, em que a informação é muito rápida. Então elas estão ali acessando diretamente e-mail, Facebook, computador, em que isso, com a informação flui muito rapidamente, quando elas voltam para uma realidade ali do cotidiano, elas esperam que tenha esse mesmo tempo de resposta. Então isso gera uma ansiedade muito grande. As pessoas querem que as coisas aconteçam tudo para ontem, né? Eu vejo isso como algo patológico que elimina a possibilidade da pessoa perseverar, dela ser paciente no desenvolvimento do megafoco. Então ela se dispersa. Ela tenta uma vez, se ela não consegue, a coisa não dá essa resposta rápida, igual é no caso no e-mail, no chat, na internet, ela já desiste facilmente da situação, do megafoco que ela quer superar, né? Então vejo que essa ansiedade ela é muito sintomática atualmente e que ela é impeditiva às vezes de conquistas maiores aí que os jovens podem obter e todas as pessoas que estão sofrendo influência dessa era da informação hoje. De que maneira funciona o ato de levar tudo direito, sem rebarbas energéticas, mencionado na página 9, penúltima linha de fatologia? Levar tudo direito é o grande desafio que a gente vê, né? Os pesquisadores da Conscienciologia têm que lidar com várias áreas diferentes, docência, trabalho, dupla evolutiva, a parte energética tem que estar trabalhando, desenvolvendo, escrita de livro, escrita de artigo, verbete, e todas as outras áreas, a somática, fazer exercício físico, então são muitas áreas, né? E se a pessoa ela se empenha muito em tudo isso, foi o que eu percebi comigo, comecei a dar muita rebarba energética, ficar cansado, às vezes não compensar bem na hora de sono, na alimentação. Então, eu acho que o ideal é a pessoa ela fazer um balanço de como estão indo todas essas áreas e ela sempre manter o foco em uma específica e deixando as outras de sobreaviso. Então, ela começa a se empenhar numa área e depois deixa um tempo aquela área de lado e pega outra área para desenvolver. E isso sem deixar muito tempo, né? Tem que estar sempre atento. Então, a técnica que eu uso para isso no meu laptop, eu deixo lá uma pasta chamada radar. Quer dizer, o que está no meu radar atualmente, né? Então, lá dentro dessa pasta tem um arquivo do Word com cada área que eu tenho que desenvolver. Profissional, de estudo, da Conscienciologia, do voluntariado. Então, estou sempre acessando essa pasta radar e vendo quais são as tendências que estão ali. E vendo o que é o prioritário para resolver. Aí você elimina a preocupação mental de ter que resolver aquelas coisas, deixando anotado ali, e ao mesmo tempo consegue acompanhar, monitorar a resolução disso, né? E o que eu vejo é importante a pessoa não se desatentar do soma dela, né? Quer dizer, ela quer realizar muitas coisas ao mesmo tempo e esquece, não balanceia a carga horária de sono, não balanceia a carga horária de cada atividade, botando elencando essas prioridades.
Então, o que eu vejo é isso, e principalmente trabalhando energia, porque se a pessoa simplesmente vai fazendo, entrando no modo operacional, ela quer fazer, aí fica só no operacional, quando vê, ela já esqueceu da parte multidimensional, né? E ela acaba pegando essa rebarba dos trabalhos que ela está realizando ali, às vezes de desassédio, não está realizando a desassim correta, ela vai se cansando e entrando nessas rebarbas energéticas. Pedro, aqui no ar, pode responder? Pois não. Pode? O senhor ia falar uma... Não. As jovens primeiro, né? Muito obrigada pela gentileza, professor. Na primeira folha, na fatologia, no finalzinho da 4ª linha, a importância excessiva atribuída aos altos desempenhos. O que você quer ensinar para a gente, Pedro? O que eu vejo aí é que às vezes a gente está desempenhando certas funções, seja na vida pessoal, profissional, no voluntariado, e a pessoa ela fica com uma ansiedade excessiva pelo aquilo que ela tem que realizar. Então, por exemplo, vai vir aqui apresentar o verbete, a pessoa ela se enche de ansiedade, vai dar errado, começa a pensar um monte de coisa, começa a se sentir mal, dá dor de barriga, dá aquela tremedeira, dá taquicardia, tudo isso é uma ansiedade que ela tem, que ela dá uma importância às vezes muito excessiva àquela situação, à autoimagem dela perante os outros. Que eu vejo isso talvez seja fruto até de um perfeccionismo, uma situação que a pessoa ela espera que ela domine tudo, controle tudo, e ela acaba ficando muito ansiosa. Então, eu vejo que é importante você verificar, né, tomar as precauções devidas, porque tem situações que realmente tem uma pressão maior. Mas quando isso começa a ficar excessivo, a pessoa ela se sente muito ansiosa, aquilo fica uma ruminação mental, que ela fica se preocupando com aquele dia. Então, a preocupação é uma ocupação antecipada. Em vez dela se deixar para se ocupar no momento que a situação vai ocorrer, ela fica pensando naquilo antes. E isso até atrapalha ela nessa questão de levar tudo direito, porque ela não consegue fazer as outras coisas enquanto ela está com essa preocupação de resolver aquela situação pendente. Ficou claro? Ficou translúcido. Muito obrigada pela explicação. Na fatologia, página 8, 7ª linha, o monitoramento dos indicadores numéricos do alto desempenho proexológico rumo à dispersidade. Em sua opinião, quais os principais indicadores a serem acompanhados e qual metodologia de acompanhamento pessoal utiliza? Nesse sentido, a gente está falando aqui muito de desempenho, né? Que eu vejo que essa persistência, você persistir para adquirir um desempenho melhor, e a paciência é saber lidar com isso sem ansiedade, né? Sem ter pressa de acelerar aquele desempenho também. Então, nesse sentido que eu vejo dentro da conscienciologia, os pesquisadores estão buscando atingir a desperticidade. Então, para isso sair até dessa questão de ansiedade com relação a atingir certos desempenhos, o ideal é a pessoa fazer uma mensuração de como ela está no momento, né? Então, o que eu utilizo para mim nesse sentido é a técnica do autoconflitograma. Isso tem um verbete do dicionário de argumentos da Conscienciologia que fala dessa técnica, né? Então é você anotar quais os conflitos que você tem no seu dia a dia e por que esses perturbos estão te incomodando. Você fazer uma autopesquisa em cima disso. Então eu utilizo uma planilhazinha que eu sempre levo no bolso aqui, deixa eu pegar. Que eu faço EV, eu vou anotando quantos EVs que eu faço. Anota aqui essa questão dos perturbos. Quantos dias eu estou sem me incomodar com a situação? Essa ideia eu tive vendo essa técnica do autoconflitograma e também observando na entrada de algumas empresas, né, eles colocam lá, essa empresa está tantos dias sem um conflito, sem um problema lá de saúde dos funcionários, né, um incidente. Então eu pensei, por que não a gente fazer isso com nós mesmos, né? Quantos dias nós já estamos aqui sem um conflito, sem um incidente? E qual que é o número máximo de dias que a gente conseguiu atingir. Então eu vou marcando, todo dia marco o tempo que eu consigo ficar sem, e quando eu tenho um conflito eu anoto depois para eu pesquisar. Aí no livro das referências biográficas eu usei esse livro aqui, O Poder da Paciência. Nesse livro tem um capítulo que está nas referências biográficas que a autora também propõe isso. Ela propõe uma escala de paciência, né? Que ela coloca um número, mais 5 conseguir lidar com aquela situação difícil da forma mais paciente possível, mais tranquila, sem gerar conflito íntimo.
E o -5 é aquela situação de total frustração, de raiva, de cólera. Então ela coloca esse medidor que ela utiliza. Também me ajudou para formular aí esse método que eu aplico. Na questionologia, página 12, segunda pergunta. Quais os principais lamentos, queixumes e exasperações do intermissivista que observa? E quais dicas você poderia nos dar rumo ao megafoco evolutivo? Olha, as principais eu vejo que cada um deve avaliar para si, né, o que pega mais, né? Mas o que a gente percebe é que tem muitos caprichos ainda. A pessoa, ela reclama, espera muito ainda que as coisas aconteçam para ela. Então ela se queixa, por que não veio a coisa mais pronta para mim? Ela reclama quando a situação está totalmente confortável. E tem os caprichos mesmo, que são as coisas que a pessoa vê que dentro do nível de prioridade dela, né? Ela já poderia estar abrindo mão e ainda não consegue fazer isso. Então ela ainda guarda aqueles resquícios, vamos dizer, psicossomáticos, né? Resquícios mais instintivos, e ela vê, não, eu tenho uma prioridade, mas não consigo abrir mão. Aí dentro disso, do megafoco, né, que ajuda você a resolver essa questão dos queixumes, das lamentações, a pessoa ela definir uma linha, né, de ProEx que ela quer seguir, uma linha de pesquisa que ela quer desenvolver. Então isso, fazendo esse desenvolvimento e fazendo um planejamento dessas áreas da vida dela, tendo esse megafoco, ela vê que o resto fica secundário. Então ela consegue justamente abrir mão daquelas situações para manter o megafoco constante. Então para isso que eu vejo o auxílio desse binômio. A pessoa, quando ela define esse megafoco, né, ela faz uma autoanamnese, ela se percebe, vê o que é o mais prioritário, ela define isso através da técnica de autorreflexão de 5 horas, ou aplicando a técnica da madrugada, pensando a respeito de qual vai ser esse megafoco de vida dela. Então ela define estratégias através de um planejamento, e isso faz com que ela elimine esses aspectos secundários aí. Não sei se alguém quiser acrescentar aí quais são os principais tipos de queixumes, mas o que eu vejo é por aí. Em Interaciologia, página 10, segunda linha. A interação, falta de paciência, excesso de controle. Poderia detalhar? Na autopesquisa que eu realizei para escrever esse verbete, o que eu percebi que muitas vezes as situações em que a pessoa ela fica impaciente é porque ela deseja que a situação fosse diferente, de uma forma que ela esteja mais no controle daquilo. Ou seja, que tem muito a ver também com o binômio expectativa-recompensa, que eu cito no verbete. Então ela tem uma expectativa, ela quer controlar a recompensa por essa expectativa que ela tem, e como a situação real, a realidade não supre essa expectativa dela, ela acaba ficando impaciente. Então acho que a situação de dominar essa interação, a pessoa ela não querer controlar tanto, mas também entender qual expectativa está ali por trás da falta de paciência que ela tem na situação. Poderia esclarecer na página 10, em Paradoxologia, quarta linha, último item. O paradoxo do asno de Buridan e a eliminação do murismo consciencial. Então, o asno de Buridan seria, vamos dizer assim, uma parábola, né? Uma ideia que tem esse asno e ele tem 2 caminhos, né? Ele tem 2 estímulos que ele fica dividido entre eles. Então, estímulos, vamos dizer que para eles são muito motivadores, né? 2 vontades dele que, se ele for para um lado, ele quer aquilo, e se ele for para o outro, ele também quer. Só que ele tem que escolher um dos 2 lados. Então, ele não consegue definir qual que é a prioridade que ele quer seguir, esse megafoco. Então, fica ali em cima do muro. O asno de Buridan fica parado, ele não escolhe nem ir para um lado nem para o outro. Então, eu vejo que isso impede a pessoa, né, essa falta de decisão, de aplicar o binômio paciência e persistência. Que ela, primeiro de tudo, ela tem que ter esse fôlego, essa perspectiva de tomar as decisões, né, as escolhas que são melhor para ela, e estar sempre decidindo com cada vez mais rapidez e discernimento. Na Fatologia, página 9, final da 6ª linha. A eliminação da afoiteza sutil na manifestação pessoal. Poderia ampliar?
A afoiteza seria a pessoa afoita. Então, o que eu verifico disso são coisas sutis que às vezes na manifestação pessoal. Por exemplo, a pessoa está parada, ela fica batendo o pé, fica balançando a perna, ela demonstra com isso uma certa ansiedade, né? Uma certa afoiteza, querer que a situação resolva rápido. Então, o que eu vejo nisso aí é principalmente a aplicação da técnica da imobilidade física vígio, que facilita para a pessoa eliminar ela perceber melhor o soma dela, perceber melhor até a manifestação holossomática dela, e com isso ela eliminar esses sinais de afoiteza, né, dessa necessidade que ela tem que as situações ocorram mais rápido, que eu vejo que é um sinal de impaciência. Nós temos aí o curso do complementário no dia 19 a 21 de outubro, daqui 6 dias. O tema é intermissivista. Os replicons são Leonardo Firmato, Mário Oliveira e Luiz Gonçalves. É bom ver que eles vão desenvolver aqui vários objetivos com 3 técnicas básicas. É intermissivista, vale a pena que todo mundo seja estudar bem isso, né? Agora, gente, eu tenho aqui também um relatório do Grupo de Estudos Conscienciológicos de Blumenau. É o Consciência e Universalismo. Eles têm trabalhado muito, eu não sei se vocês da Unicim conhecem bem os dados deles, vocês já viram esse dado? Então esse aí eu vou passar para você. Que é muita coisa que eles estão fazendo aqui. Tem as fotos dos lugares, bem arrumadinho, tudo. E tem também chamadas virtuais que eles fazem. Entende? Vale a pena ver como é que está esse grupo de pesquisa, de estudo, e as fotos também do ambiente. Ah, beleza, tem uma turma aí, hoje, tá? Você pode ficar com isso aí para a Unicim, para a turma ver. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, é que vai haver o Inventa Brasil, que é uma feira internacional de ciência, tem inovação e tecnologia para o desenvolvimento rural sustentável. Começa no dia 17, daqui 4 dias. É lá em Vitória, no Espírito Santo. Estão esperando um público estimado em 90 mil pessoas para ver esse evento. Agora, o que se passa? A ARACê vai comparecer lá, que é uma instituição conscienciocêntrica, e também a EC, que é uma empresa conscienciocêntrica, que é o Sol Pedras, vai também apresentar 5 projetos. E o Sol Pedra vai apresentar um projeto. Agora, o Campus Aracê, então, vai mostrar a realidade de alguns projetos da Aracê. Centro Integrado de Educação, Cultura e Saúde. Green Steps, coletiva seletiva ou coleta seletiva de resíduos. O Recriar do Espírito Santo, ponto de leitura. E o Sol Pedras também vai mostrar a natureza transformando o seu ambiente, o respeito ao meio ambiente e às futuras gerações. Agora, parabéns para a turma que está dirigindo a Aracê, que tem o Sol Pedras e tudo mais, que é a Maria Ângela e o nosso Luckman, lá o Celso. Agora, inclusive, tem aqui o resíduo zero para marmorarias, Sol Pedras. Tem o ciclo do mosaico, o ciclo do seixo e o ciclo da brita. Lá vocês aproveitam tudo, até o som de passarinho, né? Na verdade, faz alguns anos que a gente está desenvolvendo esse aproveitamento dos resíduos de produção, né? E parece que na feira aí a gente vai ter a oportunidade de apresentar isso no maior centro produtor de rochas ornamentais lá do Brasil, que é o estado do Espírito Santo. Agora, 3 tipos de ciclo, né? Mosaico, seixo e brita. Sério isso? Acho massa. Acertar tudo, aproveitar tudo. Eles nos convidaram para apresentar. Quer dizer que chega lá até o som da voz da gente, vocês aproveitam, né? Não até o berro do boi. Apresentando. Impressionante. Agora, o professor Arlindário, eu entrego aí o professor Pedro a você. Viva Curitiba. Viva. Ali na página 8, Fatologia, última linha,
o fincapé e o rame-rame evolutivo. Podia dar uma aprofundada? Essa questão aí são expressões populares da questão a pessoa se posicionar, né? E, então, fincapé é numa situação que você precisa superar, você tem aquele gargalo que você vê que é o mais sério, e aí quando você consegue ter um lampejo ali de lucidez, de superar aquela situação, você fincar o pé ali e não sair mais. Entende? Então, numa conquista de um novo patamar evolutivo, a pessoa, não, eu quero chegar aí, eu finco meu pé e pronto, bati e não saio mais. Então, é essa questão de persistir em cima disso, né? De manter essa posição firme. E o remi-rami é essa questão, né? De estar firme ali na repetição, na necessidade de desenvolver a persistência, envolve essa repetição consciente e lúcida, né? Então, isso seria o significado aí desse remi-rami, estar ali no dia a dia, repetindo, fazendo ali o que é necessário para a manutenção daquela situação, daquele contexto que você vive. Eu dei uma consulta no dicionário, me parece que é rame-rame. Tem o RA, né? Então a gente vai corrigir aí, sim. Então, e na página 11, a caracterologia número 3, tem a Florence Nightingale. Se podia explicar, por exemplo, a persistência dela, ou alguma coisa ligada ao verbete, né? É que a Florence Nightingale, ela teve sérios problemas de saúde durante a atuação dela como enfermeira. Então ela necessitou escrever os livros dela, ela estava acamada, com sérios problemas de saúde, e ela desenvolveu a enfermagem moderna, né? Estando nessa situação. Então exigiu dela uma persistência muito grande nesse foco, né? E a paciência dela está ali com sérios problemas do soma, físicos, né? De se manter constante ali nesse foco que ela tinha de firmar a enfermagem. Ok, obrigado. Não estou Aqui, ouvindo. Pedro, Pode falar. Só para mim continuar, porque da Florence já te passo, só um minutinho. Uhum. Pedro, aqui na mesma Florence Nightingale, você falou ali voltando ali à página 11, argumentologia, item 3. Você fala ali, pioneira na utilização de gráficos setoriais para análise de questões sociais. Então, ela pouquinho. Ela começou a utilizar os gráficos que a gente chama de gráfico pizza, né, para essas questões sociais. Então, ela fazia a medição lá das situações que ela via na enfermagem e, na hora de expor para as pessoas, ela usava o gráfico pizza. Então, ela foi pioneira, né, na utilização desse tipo de gráfico aí que antes não era usado para questões sociais. Por exemplo, a medição lá de certos tipos de doença, que ela mostrava índices e tudo. Então, ela começou a usar por ver que isso era algo mais prático, que a pessoa conseguia visualizar de forma bem objetiva. Ok, obrigada. Tá, Pedro, aqui no ar, na página 10, na maniologia, alguma técnica aí que você usou para evitação da mania de atropelar as coisas, porque eu vi que está bem ligado com excesso de controle. Se você tem um excesso de controle, você geralmente sai atropelando as coisas para resolver. E eu queria uma dica aí, se pudesse me dar. Olha, a dica que eu vejo é principalmente ali na trinomiologia, o último trinômio. A pessoa fazer o trinômio de parar, refletir e priorizar. Então, nessa situação que ela já está querendo atropelar demais, ela tem que parar e refletir sobre aquela situação para ampliar justamente a visão de conjunto dela. Eu vejo que isso aí mostra a falta de paciência, né? Ela quer atropelar, é o hábito de querer tudo para ontem. Então, se ela para, ela reflete, ela começa a ampliar justamente a visão de conjunto da situação. Então, isso que eu vejo que é o mais sério. Tanto para a pessoa conseguir persistir, quanto para ela ter a paciência de esperar, ela tem que ter visão de conjunto. Senão ela não tem nem a motivação para se manter naquela postura ali, né? Então ela precisa visualizar a longo prazo onde ela quer chegar. E outra técnica que pode ajudar é ela fazer o planejamento das ações. Então essa pessoa que quer atropelar as coisas, ela sai simplesmente fazendo, ela sai no operacional. Verdade. Ela não para antes para refletir e planejar. Se ela faz o planejamento e começa a botar em prática ali, ela vai também fazendo
à medida que ela põe em prática, o monitoramento do planejamento, né? Porque não adianta só planejar, às vezes ela planejou e não planejou adequadamente também. Então, à medida que o planejamento é executado, ele também vai sendo reestruturado. Então, isso facilita, porque às vezes a pessoa, se ela cria um planejamento muito acima, ela cria também uma expectativa muito alta. Então, ela tem que saber também ter flexibilidade para diminuir aquele planejamento, para ajustar de acordo com as circunstâncias ali que ela está vivendo. Muito bem. Eu li o livro O Poder da Paciência. Agora eu vi que eu tenho que reler 1000 vezes esse livro. Mas é muito bom. Mas obrigada, Pedro. Teu verbete me ajudou bastante. Professor, a direção esquerda ou direita dos chakras faz muita diferença no parapsiquismo? Não. Quando uma pessoa é boa, ela mata mosquito com bomba atômica. Quer dizer, ela usa mais força atacadista, então tudo isso fica secundário. Li no livro de yoga que, dependendo da direção, o chakra capta ou irradia energia. Isso é fato. Se for qual a direção, capta e qual irradia. Não, isso aí é aquilo que você coloca. Mas o negócio é usar bastante energia para superar o processo inteiro. Então você faz por atacado, como eu estou falando. E não fica olhando detalhezinho pequenininho que às vezes não vai envolver o holossoma da pessoa. O professor conheceu o Dr. Enéas Carneiro? Não. Ele atacava a podridão política e definia-se um cientista. Sim, mas ele era a favor da bomba atômica. Esse cara era pirado. E era um médico, né? Mas ele era a favor da bomba. O verbetólogo poderia traçar um trinômio. E qual seria a importância entre paciência, projeciografia e projeciocrítica? Paciência, projeciografia e projeciocrítica. Olha, eu acho que a pessoa, quando vai fazer a projeciografia, o ideal é ela fazer logo depois que ela tem a experiência, né? De forma o mais descritiva possível, né? Agora, para fazer a projeciocrítica, aí ela já exige a paciência, né? Que a gente vê a crítica, a análise, as pesquisas, elas exigem essa paciência do pesquisador, né? De analisar, para conseguir extrair sutilezas e detalhes. Então, o que eu vejo, a paciência nesse trinômio atuaria como isso, como o fator que vai ajudar ao projetor extrair mais detalhes, tanto do fenômeno que ele teve, quanto de elementos para a autopesquisa dele. Professor, tenho 16 anos e sou sensitivo a ectoplasta. Nesses tempos estou com muita labilidade. As consciências chegam, me desestruturam com muita facilidade e não sei como reagir, pois fico com muita dúvida porque parece ser meu. Não estou conseguindo segurar os assédios nem assisti-los, o que me deixa super ansioso. Como mudar esse quadro? De que maneira posso me ajudar e ficar bem, pois nunca tenho paz. Minha mente nunca para e, ao mesmo tempo, não faz nada. Pode me ajudar pela TENEPS? Eu vou colocar você lá na nossa TENEPS. Agora, veja, você tem que dar um jeito. Pede aí Uberaba para a turma que sabe fazer o arco voltaico para fazer em você. Isso vai te ajudar. E outra coisa, faça tudo mais devagar. Modera aí, puxa o freio um pouco da sua vida. Isso vai te ajudar um pouco. Agora, o problema é arco voltaico. Pede a turma aí do Instituto para fazer arco voltaico em você. Ele é de Uberaba. A Selma, a professora Selma é muito boa, ela vai dar jeito nisso em você. Pedro? Na página 9, em parafatologia, na última linha da parafatologia, os traços conscienciais peculiares oriundos da paragenética modelada pelas vivências do ciclo multiexistencial pessoal. Você pode fazer uma relação dessa frase com o binômio paciência e persistência? Tem total relação, porque o que eu percebo é que todos os atributos que a gente desenvolveu em outras existências, né, que no caso nós somos herdeiros de nós mesmos, através da paragenética, eles necessitaram de um aprimoramento. E para esse aprimoramento, a consciência teve que aplicar persistentemente, de forma paciente, né, para desenvolver aquele atributo numa outra vivência. Então, justamente isso vem de encontro ali na mitologia, que é o mito que a pessoa às vezes acha que nasceu com um dom, né?
Mas na realidade não foi algo que foi dado a ela, mas que ela desenvolveu através dessa aplicação constante, né, para chegar a um maior nível de maturidade daquele atributo. Eu queria dizer para vocês que o verbete de hoje aqui, que nós estamos apresentando do dicionário, ele vai voltar no fim do ano, no dia 17 de dezembro, eu vou fazer uma análise dele seriamente nos temas avançados internet. Isso vai ser no dia 17 de dezembro, na segunda-feira, a gente vai retornar a esse assunto aí com calma. Eu estou só falando para mostrar a importância que nós damos para este assunto. Agora, quem quiser ver o que vai ser feito aqui, ó, na questão de dezembro, é só pedir que a gente mostre aqui. É uma série de professores que vão mostrar o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. Tá certo? Professor, só uma questão, uma dúvida no verbete do dicionário. Como é que é? Para identificaciologia, na página 68, você pode falar um pouco mais dessa para-identidade intermissiva? A para-identidade intermissiva é isso que nós chamamos de identidade extra. A identidade extra é aquilo que a gente tem aqui. A nossa identidade civil, ela fica com algo a mais. É como se a gente tivesse caracterizando o nosso alter ego. Então, do ponto de vista extrafísico, é a para-identidade intermissiva, que é a mesma coisa. Então, é aquele modo das pessoas, das consciências. No caso aqui, as pessoas, homens e mulheres, tratar a pessoa. E lá são as consciências tratar aquela outra consciência. Então, para-identidade intermissiva. É a mesma identidade extra aqui, você entende? Porque ela permanece com a pessoa. Não interessa, aquilo ultrapassa as características da personalidade, o nome que ela recebe em cada vida, porque aquela personalidade ficou muito fixada extrafisicamente devido à intermissão assistencial. Então a pessoa, não é a própria pessoa que faz essa identidade, é a condição do trabalho assistencial dela, o povo começa a chamar, é o fulano, então fica daquele jeito. Você está entendendo? E marca, não tem jeito. Com o passar do tempo, essa identificação ajuda a potencializar o trabalho assistencial da consciência. Você entendeu? Agora, ó, tem muita gente aí que tem identidade extra, mas eles não lembram, porque não tem retrocognição. É igual o milhão da história. Tem gente que tem identidade extra, que é tipicamente o modo de apresentar de macho. No entanto, a pessoa aqui, ela é fêmea, ela é mulher. Então, existe esse processo de ajuste. Entende? Isso aí tem que ir com calma. Entende? Eu, por exemplo, eu já era conhecido como Zéfiro extrafisicamente há muito tempo. No entanto, eu tive vida de mulher nesse período. Então, a hora que eu dessomei, eu cheguei lá como mulher e era o Zéfiro. Você está entendendo? Então, isso a gente tem que começar a entender que é o problema das alterações de acesso a uma personalidade, a uma consciência. Muda o jeito de ser. Do jeito que a pessoa tem sósia, menekma, dublê, o stuntman, aquele cara que passa pelo outro para fazer as vezes dele, entende? Tudo são processos, facetas da personalidade. No dicionário eu estou dando mais detalhes dessas coisas todas lá, sobre personalidade, entende? Agora, Valdo, nessa condição sua, o seu temperamento, mesmo num ginossoma, ele se mantinha, um temperamento forte, persistente. Com muita determinação. Lembre-se, eu fui brabo, uma opção de coisa nesse sentido. Está entendendo? Agora, a monja comigo, presta atenção. Eu aprendi alguma coisa com isso tudo. Então, daí que nasce o processo, o problema da personalidade.
Professor. A última frase da parafatologia. Os traços conscienciais peculiares oriundos da paragenética modelado pelas vivências do ciclo multiexistencial pessoal. Então, essa questão que a Bárbara tinha comentado aqui agora, de justamente esses traços, o que eu percebo é que eles têm relação direta com esse binômio paciência-persistência. Pelo fato de que, nas nossas existências pretéritas, nós desenvolvemos esses traços aplicando esse binômio. Justamente perseverando num determinado atributo, a gente foi desenvolvendo ele, que hoje nós herdamos de nós mesmos esse atributo. Então, o ciclo multiexistencial pessoal são essa série de existências, né? E que ela vai modelando esse atributo. Então, à medida que vai passando o tempo, isso vai sendo modelado e vai sendo observado até tem relação total com a identidade extra também. Porque esse atributo é o que vai realmente exemplificar, chamar mais pessoas na identidade assistencial que aquela consciência tem. Mas olha, os Pedros se entendem, entendeu? Aqui. Xará. A gente está com... Xará. Eu queria que você desenvolvesse essa questão, inclusive, no aspecto intelectual, mental somático, que a gente discutiu hoje de manhã. A gente tem um lexicógrafo aí, o Samuel Johnson, e esse é um dos atributos que precisa, né? Da persistência e da paciência de você ir colhendo palavras para ir compondo, no caso, um dicionário, como o próprio professor Val está comentando, né? Então, dependendo da área, esse atributo da persistência, ele é realmente relevante, né? Seja na intelectualidade, seja em outras áreas, né? Só esse gancho com Bustos que eu queria... Exatamente. Até no verbete eu tentei destacar essa questão em algumas situações. Por exemplo, na pensenologia, eu coloco os enciclopecenes, que, em vez de numa enciclopédia, é necessário ter toda essa paciência, essa persistência para chegar no volume que é para se construir uma enciclopédia. Para escrever o verbete também, então tem as técnicas apropriadas para a escrita do neoverbete. Tudo isso, a pessoa tem que, às vezes ela se trava para escrever o verbete porque ela não tem essa paciência. Ela não tem essa questão de chegar e entender cada sessão, como funciona, e aí persistir no conteúdo que ela quer desenvolver. E tem muito de aprender fazendo também, né? Porque essa paciência é interessante porque a gente vai desenvolvendo a habilidade conforme vai errando mesmo, e vai ganhando experiência e vai aprendendo na prática. Exatamente, tem que ter a prática, senão acho que fica muito na teoria mesmo. Professor Valdo. Sim. Aqui em cima. Por favor, no seu verbete, na página 67, lá embaixo, naquele grupo da premissa, na prenunciologia, eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco o item 1, por favor. Depois eu tenho uma pergunta sobre ele. Autoectoplastia sadia. Isso. É a energossomática pessoal interassistencial. Então, é aquela pessoa que ela é capaz de mexer bem com o estado vibracional, com o arco voltaico crânio-chacral, e ela é capaz de manter, por exemplo, a euforiologia e transmitir aquilo. E outra coisa muito séria, que aí entra já outra condição mais avançada, é passar o para-banho de energia para outra pessoa. Entende? Recebe o banho e passa para a pessoa. Então, isso aí já é mais complexo, porque já abrange a interferência de amparador. A euforização também, em certas condições, é isso. Mas agora, então, esse ato tão simples aqui, que às vezes eu mostro para vocês de passar energia, ele é dos mais avançados que tem do ponto de vista energético do energossom. Entende? Aparentemente, ele é muito assim, vulgar, bem regular, bem normal, mas não é bem assim. Para isso funcionar com regularidade, como arroz com feijão no rame-rame, dentro do processo da rotina da vida diária da pessoa, aquela rotina de sempre, não é fácil chegar nisso. Mas agora, começa tudo pelo EV. É assim que a gente chega nessa autoectoplastia sadia. Agora veja,
Se uma pessoa domina essas 4 coisas que eu estou falando, EV, arco voltaico, euforização e o para-banho, ela, minha filha, defasa logo os processos da TENEPS. Ela vai se preparar para o FIEX. Você está entendendo o valor disso? Eu só queria... Por isso que eu quero falar esse assunto aqui. Aqui tem vários assuntos graves. Isso é muito importante para a TENEPS. Eu queria só entender, o senhor disse, no momento que o senhor recebe, passa a energia, para mim, eu não sei se o senhor tem abordado isso nas mini-tertúlias, mas a diferença entre receber a energia e o para-banho e fazer a transmissão da energia e do para-banho. A gente sabe quanto é a energia da gente e quando não é. Ela passa por você, vem aquela enxurrada, tsunami em cima de você, você nota que é diferente. Com o tempo você classifica isso tudo. Mas esse problema da energia, isso é outra coisa. A classificação você tem que ver a energia que é sua, a energia que é do amparador, a energia que é de uma consciência doente, que às vezes precisa ser assistida, seja ela satélite, assediador ou assediador, e também a energia que vem de uma central extrafísica de energia. Só aí você tem 4 modos de manifestação da energia no seu micro-universo consciencial, na sua holosfera pessoal. Então, estudo a gente tem que ver com o tempo. Agora, todo mundo que caminha para esses detalhes, ela chega, a consciência, a consciência, ela chega na dispersidade e na OFIEX. Por isso que eles acham que a dispersidade, se uma pessoa começa a dominar isso, em 3 anos ela domina fácil. Agora, a OFIEX às vezes demora mais, porque exige mais movimento da consciência. O processo da descoincidência, uma série de condições dessas. Eu queria retornar um pouquinho à questão que o senhor respondeu agora há pouco sobre a identificação assistencial, no sentido da identidade extra. Então, o senhor falou que a consciência marca, né? Pois é, não. Devido Agora, ao aspecto assistencial. A identidade extra é uma coisa muito grave dentro do destino da pessoa, pelo seguinte: não é a pessoa que cria a identidade extra. Ela não desencadeia isso. Ela predispõe o processo apenas, mas ela não afirma, ela não constrói o processo. Você está entendendo? Aquilo vem pelo hábito assistencial, pela condição natural, espontânea da assistência extrafísica. Aí é que cria o nome da pessoa. E outra coisa, a hora que chega no nome, por mais que a pessoa depois faça uma vida dedicada ao processo, aquele nome já é mais antigo, já criou tradição, já estabeleceu e é mais conhecido. O problema é a chamada parafama, ou paracelebridade. Se a pessoa é conhecida, aqui eles falam, fez fama, deita na cama. Lá, fez parafama, deita na paracama. Você está entendendo? Em matéria de alardear o processo da realidade. Você entendeu isso? Sim. Então, por exemplo, a identidade extra, eu tenho falado muito nisso, que eles me falaram para falar, porque eles nunca falavam nessas coisas. Mas é porque estão querendo que eu abra o jogo devido ao processo do Zé. Isso é seríssimo, se nós formos pensar pelo aspecto evolutivo mais avançado. Você entendeu? Então, ó, tudo isso que eu estou falando ajuda a pessoa, não só na TENEPS, mas ela caminha esperticidade, semiconsciencialidade, entende? Ofiexialidade. Então, só a ofiexologia aí já vale a pena estudar isso tudo. Por isso que eu quero falar isso de novo, com calma, expor tudo direitinho lá. Professor, sobre a força presencial. A força presencial não necessariamente está vinculada com assistência. A pessoa pode ter a sua força presencial sem um pode ser vínculo uma pessoa que não entende nada de processo extrafísico. Ela é totalmente jejuna, analfabeta. E, no entanto, ela tem força presencial, porque às vezes ela é bruta, o modo dela, o jeito dela, mas isso se devia agora à classificação dessa força presencial. Como é que você vai adjetivar essa força? Como é a característica, a qualificação da força presencial?
Isso é que interessa na evolução. Eu estava justamente pensando nessa associação. As consciências que não têm esse padrão de assistência, mas que têm um padrão de força presencial, tem que fazer a volta de 180 graus. A força presencial tem uma coisa muito interessante nisso. É a hora que você vê uma pessoa que tem uma força presencial fantástica, mas você nota que é um pouco tirânica. Parece que a presença da pessoa incomoda a gente. Sim. Por quê? Devido à autoridade que ela põe naquilo. No entanto, tem outra pessoa que entra que tem, às vezes, até mais força do que aquela que tem autoridade, e ela é suave, ela é, entende, é acolhedora, ela abraça as coisas, ela aglutina as pessoas, e não tem essa imposição da autoridade. Então, a força presencial precisa de estudar as nuances. É uma das coisas mais sutis que tem. São, entende? Esse conjunto de nuances da força presencial. Agora, outra coisa. Não fica pensando também que a força presencial é só energia. Não é bem isso. É um conjunto de manifestação. O principal deles é o borogodó, quer dizer, o charme. Entende? O carisma que a pessoa mostra. Que é o que o povo chama, é o it, o glamour, você está entendendo? Lá do cinema, de Hollywood. Isso tem vínculo direto com em Hollywood, por exemplo, uma das coisas que eu queria ver era o tipo de pessoa com força presencial. Entre os artistas, você vê logo. Então, tem uns, a hora que juntava numa festa, que aparecia aquele monte de astros e estrelas da Universal, eu ficava sem jeito de saber quem é que roubava a cena. Porque era uma emulação, uma competição, você está entendendo? Uma briga de manifestação terrível. Porque todo mundo artista, veterano, sabendo das coisas. Isso é na época da Lana Turner, com aqueles negócios todos, tinha um monte de artistas que eu conhecia assim. Então, era muito importante a gente ver. Agora, ó, a maioria lá tinha-se uma conotação de falsa moldura, uma emolduragem que não era simpática. Você está entendendo? Então era difícil você achar um cara que, entendeu? Que é artista. Há muita vira-folha e mudança de cara, é difícil o processo, não é fácil. Mas, ó, tudo isso é força presencial. Professor, Quinoá, expande um pouquinho isso que o senhor falou da questão da desperticidade da UFIEX com o parabanho. O parabanho, a pessoa vai vendo com o tempo, se ela tem muito parabanho, que ela passa para os outros, é porque ela tem assistência. Se aquilo fica mais regular, como uma coisa ordinária e natural na vida dela, a intensificação disso vai mostrar. Então, o parapsiquismo no toque é o máximo que a pessoa pode ter. Se aí ela já deve começar a pensar nas questões, por exemplo, de anonimato e outras coisas mais avançadas. Por exemplo, eu tenho essas coisas, mas eu ainda não sou assim, que eu posso ver. Para mim, isso pode crescer mais do que aquilo que eu apresento. Entende? Eu ainda sou pequeno nessa história. Mas agora, por exemplo, comigo, é uma coisa mais ou menos regular. Esse ano, então, por exemplo, está sendo quase que normal. É muito comum isso aí. Agora, então, isso, para mim, em matéria de fenômeno parapsíquico, é o mais importante que tem. Não é nada da passe, não é materialização, não é projetabilidade lúcida. Para mim, é o para-banho energético. Então, eu, desde que apresentei isso aqui com calma, nós fizemos até verbete sobre o assunto. Então entra naquela questão da TENEPS 24 horas, do amparador está do teu lado o tempo todo. Não, mas aí já entra já esse processo todo. Agora, você tem que lembrar o seguinte, o conjunto dessa manifestação, no fim, é uma coisa só. EV, aquotaico, mega euforização, entende? O para-banho. Isso aí trabalha com a TENEPS, que caminha para o FIEX, que tem a dispersidade, a semiconsciencialidade e por aí vai. Só que tem 8 coisas juntas. Agora, esse
programa de vida é a base da evolução da consciência, seja ela homem ou mulher, seja quem for. Então é importantíssimo a gente bater nessa tecla até a turma entender. Agora, essa questão que o senhor falou que já é comum, a pessoa está num momento, de repente ela recebe um para-banho, passa dali 1 hora, 2 horas, tem outro para-banho. A situação, na prática, que ocorreu foi uma assistência que às vezes ela nem percebeu? Não, aí é ela que tem que ver com o tempo. Você tem que ver o nível da pessoa inexperiente, com o tempo ela vai ficando veterana. Outra coisa, você tem que também fazer uma separação entre o que é um extrapolacionismo esporádico e alguma coisa que está se tornando habitual. Tem aquela fase de transição, a pessoa vai sentir que é assim, entende? Eu comecei a ter para-banho muito jovem, entende? Agora, aquilo dependia da minha situação, tudo isso. Uma coisa que eu noto, por exemplo, os para-banhos funcionam melhor depois dos 26 anos de idade. Quando a pessoa está já madura biologicamente. E aí precisa estudar por quê. Para mim, entra o processo de chakra, o processo do energossoma, mas é um problema também de paracérebro. Isso aí é uma coisa totalmente nova, que eu nem escrevi sobre isso, que a gente tem que começar a estudar. Uma hora, pensa nessas coisas, anota que você vai me dar umas mãos naquele jeito que você faz. Agora, na hora... Você está entendendo isso que eu estou falando? Eu estou aprofundando para compreender bem a coisa, bem ampla. Na hora do para-banho, tem alguma atitude que o senhor recomenda? Relaxa, exterioriza, absorve? Não, depende do que é o para-banho. A primeira coisa que eu gosto de ver é o seguinte: quem é que mandou? Eu não gosto de nada sem... Eu não gosto de carta anônima. Entendeu? Então eu quero saber quem é que foi. Quem que está aí? Dom Covim. Quem que está por aí, né? Quem é esse povo? Queremos saber o que é isso. Então, geralmente, eu paro algum momentinho para ver se eu capto alguma coisa. Mas às vezes eu não capto nada. Não é sempre que eu sei, não. Não, mas Por isso que eu falo, eu não domino bem ainda tudo, não. Mas no nosso caso, a gente pode considerar que a maior parte das vezes é um parador de tenebres, né? Quase sempre. E outra coisa também, ele está fazendo extrapolacionismo. Isso. Então, a fase do extrapolacionismo, às vezes, pode durar meses, anos, depende da vida da pessoa, o que ela faz. Agora, a hora que começa a deslanchar, aquilo começa a intensificar e fica mais assíduo. Aquilo vem com mais regularidade. A incidência no tempo e no espaço e na qualificação aumenta, se dilata, ela expande. Entende? Tem que entender. Fica mais coincidente durante o dia, né? A pessoa fica até mais... Não, agora, eu acho muito bom isso tudo, devido ao processo de mental som. Para mim que escrevo, isso é uma mão na roda, é a meu favor. Essa qualidade dele que o senhor falou, né, que depende de quem chega, isso tem a ver com a pensinidade da pessoa naquele momento, né? Para você identificar se é de guia certo, se é de amparador. Aqui, pode ter mais um processo de afinidade com um conjunto de ideias, mas não as ideias que a pessoa está pensando na hora. Porque, às vezes, é isso que dá a diferença. Porque expande a ideia da pessoa. É o que faz comigo a hora que eu estou escrevendo. Me ajuda demais. É o dedo que não foi... É o raio laser, é o pontual que não foi lembrado. Então, pega no nogógio, entende? No busílis, aonde precisa, o mais sensível. Então, isso é fora de série. E quando ele vem dessa parte mais patológica, do processo de guia cego, de assédio? Não, aí é preciso ver, porque às vezes também eles estão fazendo isso para reforçar você, para poder atender um mega assediador. Tá. Aí depende da assistência. E quando o senhor fez aquele verbete, o banho energético, né? Que o senhor coloca lá o mini banho energético e o mega banho energético. Isso. O senhor fala disso do mini no processo do guia cego, né? Eu tinha tido o entendimento que isso acontecia de acordo com a psicosfera, com o holopensene do momento, com que você estava trabalhando. Então, você está colocando um outro viés, te preparar para você lidar com o assédio. Isso é inevitável, faz parte do serviço. Ninguém evolui sem fazer desassédio dos outros, hétero-desassédio. Não é só o alto, não, hétero. Isso é inevitável, não tem saída.
Professor, Sim. hoje na mini tertúlia aconteceu um fato comigo. Eu estava ali e eu ouvi alguém me chamando e eu olhei para trás, não tinha ninguém. O que pode ser isso? É um assediador? Às vezes tem um processo disso aí, que é o problema da manifestação sonora de efeito físico. Essas coisas ocorrem muito, principalmente na pessoa que tem, por exemplo, clarividência hipnopômica na hora de acordar. Que às vezes a pessoa acorda com alguém chamando o nome dela. Isso acontece. Isso aí é manifestação de efeito físico, sonora. Entende? Agora, fica de olho, anota isso, o local que foi, o que é que foi falado, só o nome, a inflexão que houve na fala, o timbre, se era mulher, se era homem que está te chamando, se era uma criança. Isso tudo é importante. Põe todos os detalhes no papel e coloca a data, o local, quem é que estava perto, o que aconteceu, se você estava dormindo, sonolenta, se estava acordada, o que tem. Põe todos esses detalhes e guarda. Isso aí vai te ajudar demais. Então, a gente tem que estar de olho, porque tem muita coisa disso aí que é processo da pessoa que está alterada, mas às vezes é um assediador. Então tem que estar de olho. Agora, primeira coisa que você tem que pôr, minha sensação era agradável. Entende? Uma sensação sadia, equilibrada. Eu me senti bem. Então aí é um aparador. Sim. Você entendeu? Obrigada. Pedro, página 10, paradoxologia, o primeiro paradoxo. O paradoxo de se manter a paciência perante o senso de urgência. Você pode explicar um pouco mais neste paradoxo e fazer uma relação com a técnica da Invexis em relação ao senso de urgência e a PROEX? Sim. Então, Virgínia, esse paradoxo envolve principalmente a pessoa, ela numa situação que determina uma decisão mais rápida, ela tem que fazer uma resolução mais rápida, ela tem algumas urgências, vamos dizer assim, o prazo está batendo, né, dela fazer certas coisas. Então, ela tem aquela urgência de resolver, né, aí vai de encontro com uma meta, ou um objetivo, ou uma situação ali, às vezes até um imprevisto. Então, ela conseguir manter a paciência dela, manter a anticonflituosidade dela. Porque ela não necessita, vamos dizer assim, se irritar, ou perder a calma, ou até assim, começar a se queixar, a lamentar a situação, só porque a coisa não aconteceu no tempo que ela esperava. Então, dentro da técnica da Invex, a gente tem o max planejamento, né? E tem alguns prazos que a pessoa está se colocando para realizar alguns objetivos pessoais. Se ela mantém, no caso, essa visão de conjunto da ProEx dela, vai sempre fazendo um reajuste do max planejamento, acho que facilita nessas questões dela não perder a paciência, né? E ela também tem a questão do autossorregimento. Se ela vê que deu um problema e ela não conseguiu superar, dela já levantar rápido, né? Levantar e sacudir a poeira em frente. Ver o que ela pode ajustar para resolver aquela situação da melhor forma, quer dizer, uma economia dos males ali, do que ela até analisar, né? Por que ela não conseguiu realizar aquilo? O que faltou para ela, no caso de preparação, de organização, o que faltou de, vamos dizer assim, planejamento mesmo, que ela poderia ter feito melhor, quais foram os traços que impediram ela chegar nesse ponto, né? Acho que tudo isso ajuda a pessoa ela conseguir manter esse nível mais eutímico numa situação de urgência. Obrigada. Pedro, você já fez algum comentário sobre esses dois itens na quarta linha da fatologia? O primeiro é a ansiedade sintomática da atual geração Y, e o segundo a importância excessiva atribuída aos altos desempenhos gerador de preocupação e ansiedade? Sim, já comentou, mas a gente pode comentar novamente que essa ansiedade sintomática da atual geração Y é principalmente derivada da revolução da informação. Então hoje a gente tem estímulos, né, muito rápidos. O mundo hoje requer uma mudança constante. Então você está lá, você acessa um e-mail, é uma informação. Você quer já a resposta pronta ali. Mandou um e-mail, se a pessoa não te respondeu, na próxima 1 hora, tem gente que já começa a ficar ansiosa. Por que não me respondeu, né? Então, a mesma coisa com a internet, estímulos aí, o pessoal às vezes fica mal acostumado com as respostas. Então, ela tem um nível de expectativa
de resposta muito rápida. Então ela acaba ficando ansiosa quando aquela resposta não vem no tempo que ela espera. E os jovens estão constantemente lidando com essas novas tecnologias. Então, que eu vejo que eles vão se adaptando com isso e pela inexperiência acaba achando que a realidade deve ser desse jeito. E acaba querendo as coisas tudo para ontem, não consegue persistir no megafoco, desiste facilmente ali do que seria um objetivo que exige mais da pessoa, né? Exige mais tempo, exige mais perseverança, né? Então, isso que eu vejo na geração Y. Agora, com relação ao outro item, que é a importância excessiva atribuída aos altos desempenhos, geradora de preocupação e ansiedade. O que acontece aí é que quando a pessoa ela tem uma autoimagem, e ela dá uma importância excessiva para a manutenção dessa autoimagem perante os outros. Então ela quer, no caso, ela tem uma expectativa muito grande em ser perfeita em relação aos outros, né? Então ela dá uma importância excessiva à atuação dela. E ela acaba ficando ansiosa, ela se ocupa antes daquilo acontecer, e isso gera um monte de ruminações mentais, né, que impedem ela, às vezes, de fazer outras coisas e até de resolver a situação. Então, o que eu vejo que o ideal aí é a pessoa, ela refletir e ver que, peraí, se ela errar na frente dos outros, isso não vai, ela não vai morrer por causa disso, né? A consciência não morre para começar, e ela, a pior coisa que vai acontecer é ela pagar um mico ali, que é um mico evolutivo, ela vai aprender com a situação. Então, isso que eu vejo de a pessoa realmente, ela vê que a atuação dela é importante, mas não passar do limite ao ponto de gerar uma ansiedade negativa. Uma ansiedade que impede ela de agir, que atrapalha inclusive os pensenes, né? Acabam auto-assediando a pessoa. Se você pegar ali no polinômio, a gente tem um polinômio ali na polinomiologia, que é assim, ó, polinômio, ocupação, pressa, cobrança, culpa, débito, ansiedade e autoassédio. Então vejo que é bem isso, quando a pessoa ela dá essa importância excessiva, ela acaba se cobrando muito, se culpando muito e vai se autoassediando, o que impede ela manter essa postura mais de paciência diante de conflituosidade. Pedro, aqui. Pois não? No B aqui. Na página 9, na patologia, na quinta linha, você coloca ali a eliminação da afoiteza sutil na manifestação pessoal. Você poderia explicitar melhor o que você está colocando ali como a afoiteza sutil? Então, Felipe, a gente comentou já essa questão. A afoiteza é a pessoa que é afoita, né? Então, o que eu percebo na manifestação, a gente pode analisar vários atributos, né? Mas de cara já vem o soma, né? Que é a ponta do iceberg. Então, às vezes a pessoa está parada, ela está lá balançando o pé, ela está balançando a perna, ela não consegue ficar nem parada com o próprio soma, né? Então, isso já demonstra que ela está um pouco afoita em que aquela situação resolva rápido. É o impulsivo, o precipitado, é a mesma coisa. E aí entra aí na antagonismologia, a gente tem o antagonismo neuróglia, fibra muscular. Ela está muito ainda na fibra muscular, no subcérebro abdominal, está muito ainda instintiva, impulsiva. Então, para isso eu vejo, por exemplo, a técnica da imobilidade física virgem é uma técnica ótima para a pessoa dominar essa questão da afoiteza no aspecto geral, do holossoma, né? Que aí entra a questão dos pensenes, entra toda a manifestação pessoal dela. Alverbetógrafo, fale de sua experiência, por favor, do ponto de vista projetivo. Você teve que ter paciência e persistência para conseguir sua primeira projeção? Nesse sentido, ainda estou desenvolvendo, assim, com relação às projeções, é algo que eu vejo que eu tenho que aplicar muito esse binômio, para conseguir ter mais êxito, assim, nas técnicas projetivas e tudo. Então, eu já tive algumas experiências projetivas, mas sem ter essa questão técnica. Não, mas tudo indica que você já estudou muito. Você está falando de projeciocrítica, projeciografia. Exatamente. O que eu vejo hoje é que eu estou caminhando para aplicar as técnicas projetivas de forma mais organizada, para conseguir atingir esse patamar de projeção, mas isso exige uma organização de outros aspectos, até intrafísicos. Mas você é moço, né? E a experiência com a situação. O povo está vivendo 100 anos. A gente espera mais coisa. Professor, na condição de iniciante das técnicas de domínio energético, gostaria de saber como blindar o espaço em que estou. A exemplo do escritório, quarto e aeroporto. Eu não entendi essa de aeroporto. Para impedir que outras energias menos agradáveis causem perturbações em mim. Gente Curitiba esse aqui.
Sou estudante do CIP, é o primeiro que faço. Olha, o problema todo, você precisa de começar a dominar, é o EV. Depois você pensa no resto. Então, procura ler tudo que tem aí. Olha o site aí do Instituto das Coisas e veja EV, Estado Vibracional. Entra por aí que você vai chegar lá. Você é dos tais que a gente está vendo que é jovem, também vai longe, é do seu povo, é de Curitiba. Eu não sei, eu não vou falar o nome dele, porque ele não falou, mas deve ser gente conhecida da turma aí. É bom ele aproveitar que no CIP tem essa planilha de EVs regulares, para ele tentar manter a aplicação. Lá, dá aí o endereço lá direitinho. O endereço é a Rua Visconde de Naca, 1505, nono andar, né? Telefone 3263-5736. PC Curitiba, a gente funciona principalmente... Fala de novo o telefone cadenciado, devagar. Fala tudo, vamos ver. Fala. Telefone de Curitiba... 41 3233 5736. Tá. 41 3236 5736. 3233 5736. Aqui tem que repetir, senão o povo depois manda carta reclamando para mim. Sabe como é que é? Eu tenho, por isso que é que tem que repetir quando perguntam, repetir quando fala número, senão o povo reclama de mim. Gostaria que o verbetógrafo fizesse cotejo entre o binômio paciência e persistência e o trinômio aqui, agora, já. De que modo conciliar ambos de maneira mais evolutiva no dia a dia? Que eu vejo assim, o aqui, agora, já é principalmente na tomada de decisões. Então, esse binômio paciência e persistência, ele começa com uma decisão da pessoa que envolve vários aspectos da vida dela. É a decisão dela não se assediar, a decisão dela abrir mão de alguns aspectos secundários, a decisão dela se manter firme no megafoco. Então isso é uma decisão diária, uma decisão constante. Por exemplo, na pessoa que perguntou sobre o EV, ele tem que decidir todos os dias aplicar o EV. É uma decisão a cada momento, né? De ali, 1 em 1 minuto, ele faz um EV de 1 minuto, aí depois passa 10 minutos e decide fazer de novo. Às vezes, no momento, ele não quer fazer, ele tem que se firmar, não, aqui agora já eu vou manter esse foco e vou realizar o que eu estou me propondo. Professor, quais são os sintomas físicos do para-banho? Primeira coisa, você está falando sintoma, quer dizer que é o para-banho de assediador. O negócio são as sensações do para-banho, que é o normal, o sadio, aquele que ajuda. O problema todo é o seguinte, a pessoa nota que vem como se fosse assim uma tempestade energética em cima da pessoa. É às vezes muito superior ao estado vibracional que ela está acostumada. Então ela nota que aquela energia não é dela. E aquilo começa a dar parestesias e sinais no corpo todo. Às vezes pode dar contrações, pode dar formigamento, essas condições que a pessoa sente. Agora, com o passar do tempo, ela vai ver que aquilo não é dela. E ela vai começar a identificar e localizar a consciência que está promovendo esse para-banho energético. Então, o problema é a pessoa marcar essa condição e ver o que é que acontece. Se o verbetógrafo acredita que a paciência impulsiona, o que dizer da máxima? Quem espera sempre alcança. Eu não concordo com essa máxima. Acho que porque aí envolve a postura reativa, né? Está esperando. Eu já falei aqui que esse negócio de máxima, anexim, provérbios e ditos populares, tem coisas boas e tem coisas bobocas e às vezes totalmente erradas. Exatamente. É preciso analisar um por um. Exatamente. Agora uma coisa, Pedro, eu queria saber, a Curitiboca aí, essa morenaça que você arranjou, quando é que ela vai apresentar o verbete dela? Hein? Você perguntando para mim, acho que ela perguntar para ela. Eu estava olhando que tem uma consciência de uma mulher que está ajudando a ela. Eu não sei se é bom falar isso para ela. Pode falar. Não, porque ela fica calada só olhando para ele ali, sem nada. Agora eu vi que tem uma senhora. E é boa, de alto nível, sabe? Você está vendo, Curitiba está melhorando muito.
A gente está tendo paciência e persistência lá com o povo, É, tá? turma, A coisa vai melhorando aos poucos. Né? Eu não sei se lá melhorou, foi depois que o Tiago veio para cá. Será que foi? Entende? Mas olha, pensa nisso. Você já viu essa senhora? Ela é morena, clara, no seu estilo. É. Agora observa aí, você já fica de olho. A gente já teve uma percepção uma vez, você desconfia que é uma parente dela. Pois é, a pode avó ser. dela, que é bem esse perfil que você falou. Sabe? Agora, ó, aqui, ó, você quer ver? Ela é capaz de dominar a energia totalmente. Olha aqui, ó, quer ver uma coisa? Espera aí. Ó, aqui, ó. Isso é o para-banho, aqui, ó. Ela falou, não, eu vou dar isso que você está falando aí de para-banho. Olha aqui, ó. Gelado. Não, ela mexe com ectoplasmia, ó. Mexe até nos gurgumilos da gente lá, do meu dedinho do pé, a situação toda bem subindo assim, esfria tudo. Ela é boa. Outra coisa, eu nunca vi essa senhora, não, é a primeira vez que eu vejo, tá? Agora, é gente que já deve ter mexido com o processo de energia antes, né? É gente experiente. Agora, olha isso e vê o que é que você faz na vida aí, para ajudar o Pedro. E você, Pedro, ajudar a dona. Dá um jeito. É isso aí, interassistência. Eu falei porque eu vi que ela estava querendo mostrar, e ela deu o parabéns de propósito para confirmar a situação, para ajudá-la. Interessante, vamos pesquisar mais a respeito disso. Pesquisa mais aí a situação aí de vocês, como é que está. É importante isso. Olha bem os cursos que vocês têm na de energia, ela deve participar disso. Ela é boa aí, não. Pois então, dá um jeito, tá certo? Professor Valdo, o verbete do dicionário, você já comentou sobre a taxologia ali, poderia completar na página 67? Não, ainda não falei nada. Esse, por exemplo, as duas categorias básicas da alternaciologia interdimensional pessoal em relação à semiconsciexologia do Homo sapiens semi-extrafísicos. Então, alternaciologia semiconsciencial extrafísico. Aqui se instala primeiro no período da semiconsciencialidade intermissiva. Agora, veja, isso então é a semiconsciência que trabalha de lá para cá. Presta atenção. E agora, a alternanciologia semiconsciencial intrafísica. Aqui se instala como consequência, logo depois do período extrafísico, compõe a semiconsciencialidade intrassomática. Pois é, a semiconsciencialidade intrassomática é mais fácil de entender. A semiconsciencialidade intermissiva, como seria exatamente a semiconsciencialidade intermissiva? Essa pessoa, por exemplo, essa consciência que começa a ter essa facilidade, igual essa senhora, de fazer um para-banho, a gente identificar, ver a situação, a outra pessoa sentir. Isso tudo, ela já está, nesse momento, ela é uma consim. Você está entendendo ou não? Ela está atuando como uma consim. Entende? A ação dela, a conduta dela, entende? A manifestação pessoal dela é de consim. Então, isso é semiconsciência. Então, o povo fica pensando que semiconsciência que é só daqui para lá. Não, é de lá para cá também. Entendeu? É isso que eu preciso explicar nesse curso da tenepsologia. Que isso é importantíssimo aí para o tenepsista. Porque o senhor coloca aqui que é um paraconceito de autorrelevância evolutiva, né? No complemento ali. É de propósito. Entende? Para a gente ver como é que é. Como está analisado aqui, ó, do jeito que eu estou falando. Pedro. Agora, isso tudo é para a gente também tirar os tabus que tem a respeito dos processos mediúnicos, sincréticos, essa de mistura de religiões, de seitas. A gente tem que clarear e mostrar, colocar os pingos dos is da situação. Nesse caso aqui, de certa forma, é a base para a gente poder entender a conscienciologia avançada, vamos dizer assim. Uma conscienciologia já mais avançada, um entendimento... Não, e outra coisa, de um ponto de vista prático, vivenciado, evolutivo, que ajuda todo mundo. A pessoa já começa a ter muita autoconsciência dessa realidade. Ela consegue entender o modus operandi da semiconsciencialidade, né?
Agora, quando chega nesse nível, aí a pessoa deslancha. Parece que até as coisas andam mais rápido, sabe, em matéria evolutiva. Então o senhor está para chegar na evoluciologia. O senhor está explicitando esses conceitos, esse modus? Porque a tendência nossa aqui, de muitos de nós aqui, é caminhar para isso. Agora o próximo passo é esse. Por isso que eles falaram, por exemplo, você alcançar a dispersidade em 3 anos, para poder chegar na semipossexualidade. Pedro, por favor, seu verbete, na página 8, no item estrangeirismologia, na segunda frase, você traz para nós o 5º estrangeirismo, o willpower. Você poderia explicar um pouco mais? O willpower é o poder da vontade. Então, ele é o gatilho ali da situação, né? A volicionina, a vontade que vai justamente estar ali movimentando a consciência ali para a realização das conquistas evolutivas, né? Do megafoco dela. E logo depois dele, a manutenção dos esforços pessoais ad astra per aspera. Então, essa expressão é as estrelas por caminhos ásperos. Então, a consciência está buscando essa autossuperação, mudar de patamar evolutivo, ela precisa manter os esforços pessoais mesmo com as dificuldades. Ok. E logo abaixo, no segundo item abaixo, megapensenologia, o segundo megapensênio, eu gostei que você trouxe a paciência, a calmia madura. Você poderia fazer um link com a compreensão e a paciência? Sim, até tem um verbete foi apresentado recentemente da professora Eliana Schianti, que é a paciência incólume. Então, nesse verbete ela explica bastante sobre essa calmia, essa postura de intercompreensão, né? Que ela é muito útil no acolhimento das consciências, uma postura mais de anticonflituosidade mesmo, que envolve justamente a consciência ter essa visão de conjunto da situação, né? Para ela poder se manter calma. E justamente isso demonstra um nível de maturidade, um nível de holomaturidade dessa consciência de conseguir manter essa postura. Obrigada. Ô Pedro, na página 9, efeitologia, os efeitos nocivos da raiva. Você pode explicar mais ou menos os efeitos? O que é a raiva? Os efeitos nocivos da raiva, até depois antes a gente coloca assim, os efeitos desastrosos para a saúde humana nos estresses da vida moderna. A gente vê que a consciência que ela deixa esses efeitos patológicos tomarem conta, ela perde totalmente a paciência. Então a raiva é quando a pessoa na situação estressante, ela perde a paciência. E aí o problema é que isso vai desgastando ela holossomaticamente, essa raiva. Mas é quando essa raiva é momentânea ou quando essa raiva se torna uma mágoa e a pessoa começa a carregar isso junto? No caso, a mágoa a gente pode considerar que é uma raiva mal resolvida, né? A pessoa ela não exteriorizou aquele sentimento, ficou guardando com ela e mantendo a mágoa. O que eu vejo assim, o ideal é a pessoa também não se bloquear nesse sentido, mas ela começar a tomar consciência, principalmente através do autoconflitograma, desses conflitos, dessas ataques de raiva que ela pode sofrer, para ela justamente estudar depois, quando tiver passado aquilo, o motivo que aconteceu, onde que foi o ponto ali quais foram os sinais, né? Porque geralmente ela não fica assim de uma hora para outra. Tem alguns sinais que vão indicando. Então ela começar a perceber, antes de dar esse ataque de raiva, quais os sinais que estão conduzindo para isso, né? Que é uma série de pressões que a consciência ela recebe de várias áreas da vida dela, que faz com que ela tenha essa crise de raiva, esse ataque de raiva mais momentâneo. Uhum. Então ela avaliar, né, quais são os contextos em que ela que incomoda ela, que gera conflito. E com certeza é um problema com ela, que ela tem que buscar resolver, ela tem que buscar compreender através da autopesquisa o motivo que ela se permite ficar desse jeito, né? Essa questão para poder resolver essa questão da raiva. Exatamente. O que eu vejo também, a pessoa no momento ela buscar respirar mais profundamente, né? Aquelas coisas, conta até 10, espera, pensa, e aí tem que parar, refletir.
E justamente também tem a técnica aqui do relaxamento muscular progressivo. Então ela buscar atingir níveis mais profundos de relaxamento, para ela eliminar justamente essas condições desses efeitos negativos que a raiva pode trazer, né? Que a pessoa ela entra vamos dizer assim, num ciclo, principalmente nas metrópoles, cidade grande, que a pessoa ela tá lá. E ela vai sofrendo pressão constante, né? Quando vê, ela tem um infarto do miocárdio, quando vê, ela passa por um AVC, porque ela vai deixando essa situação e ela não resolve, entende? Quer dizer que se ela explodir com raiva é melhor do que ela ficar guardando. Aí eu vejo que é o seguinte, ela conseguir ter um nível de lucidez para não se necessário explodir, ela ter outras formas de fazer a desassim dela. Porque esse efeito de explosão é porque ela está fazendo muito assim e não faz justamente o processo de desassimilação. Ok, obrigado. Professor, eu queria saber a respeito desse tema do Pedro, que o senhor fala muito da sua paciência em esperar esse momento evolutivo para fazer algumas revelações e tal. E eu queria que o senhor falasse também que técnica que o senhor usa, como é que o senhor faz isso, porque o seu projeto é um projeto da Conscienciologia muito importante, muito grande. O senhor conseguiu uma paciência dessa? Eu espero aquilo que eles chamam de sinal. Eu fico esperando um sinal para fazer renovação. O sinal quase sempre ele vem do ponto de vista extrafísico. Então aí eu entro com a corda toda, entende? Com segurança, tranquilo, sem problema nenhum. Mas é preciso esperar. Então, é o sinal. E isso já vem de outras vidas também? Ou nessa? Eu penso que sim, essas coisas não são da agora, né? Porque nesse processo eu não sou afoito, eu não sou precipitado, eu não tenho esse problema. Agora, veja, mas eu também me antecipo em tudo. Então, tem gente que olha a minha vida, até gente de casa, e fala assim, o Valdo, de vez em quando, ele é impulsivo, ele quer chegar nas coisas tudo antes, eles não entendem. Você está entendendo? Eu começo a rir. Quer dizer, torcem a realidade da coisa. Não é bem assim. Agora, essa questão tem muito a ver com a sua interação com o Max Mecanismo, né? Tem. Já de longo tempo. Não, isso aí por aguardar um momento. Eu sou tranquilo sobre isso. Já não é aquela... Isso é a minha base. Eu acho que o Max Mecanismo é que orienta a evolução do planeta. Então é aquilo que eles falavam, aquela fraternidade branca, que não sei o quê, entende? Que os outros falavam que era o espírito puro que toma conta. Não, para mim é o Max Mecanismo, entendeu? E outra coisa, você, com o passar do tempo, você identifica, se localiza, se identifica com eles, você identifica a existência do Max Mecanismo, as consciências que estão funcionando ali, e também se identifica ou vamos dizer, participa do processo com lucidez. Evita, inclusive, estupro evolutivo, evita interprisão. Aí você sabe que tudo está sendo visto. Então vamos com calma, não tem nada. Mas agora, eu procuro fazer a antecipação de tudo. Agora veja, se algum de vocês está afoito, como disse o Pedro aí, é precipitado, é impulsivo, a melhor coisa que tem é se antecipar às coisas. Então, por exemplo, chega mais cedo nos lugares, isso é o que eu uso sempre, mas no meu sempre foi assim. Agora, o que se passa? Isso aí, vamos dizer, faz a exaustão, elimina totalmente o processo de ansiedade. Na verdade, são atitudes profiláticas de prevenção que o senhor faz aí. Que ajuda demais. Agora, tudo na vida é assim, né? A gente tem que ver os detalhes. Por exemplo, eu estava olhando que eles estavam filmando o Pedro aí, lá de cima, então eu estava querendo saber. Então, nós vimos que é essa câmera que está filmando o Pedro para ficar certo. Então, o que se passa? O Pedro estava aparecendo com a flor junto dele o tempo todo ali, ó. Eu não sei se alguém chegou a ver isso. A flor estava sendo filmada. Entende? Eles encaixaram direitinho. Você não apareceu. É só a flor que estava na sua frente aí. Então apareceu aqui o foco. Deram uma medalha para então você veja, eu vivo observando esses detalhes das situações todas. Entende?
Eu quero conversar com você, tá? Agora, aqui, professor, justo no momento em que me posicionei firmemente para procurar um companheiro e uma dupla a quem pudesse assistir, me envolvi em uma situação que resultou no assédio por concierge que isquei de um homem com quem tive um único encontro. Tentei assisti-las na PENEPS, não consegui. Também não tive sucesso em me desligar energeticamente dele, já que hoje ele está com alguém. Tenho consciência de que essa dificuldade está relacionada à condição de carência afetivo-sexual em que me encontro. Continuo mandando energias para ele na PENEPS, mas penso que do jeito que está não estou assistindo ninguém. Devo continuar insistindo? Qual a melhor forma de ajudar a todos? Olha, a melhor forma é o seguinte: se você tem problema com ele e está assim desse jeito, esquece e vamos ajudar o resto. Tem muita gente na Terra e o negócio, entende? Tem muita gente para ser assistida. Então pense num processo que você vai se dar bem. Porque assim, com esse processo afetivo alterado, tem alteração na sua assistência. Ela não está tão ajustada e sadia. De modo que pense positivo em favor de todo mundo, não reclame de nada, não fique com nenhum processo de mágoa ou ressentimento, algum melindre, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa, joga fora todos os bagulhos energéticos referentes ao homem, que assim você se desliga com o processo dele e vai ajudar outras pessoas. E eu, da minha parte, vou fazer força para que o seu príncipe encantado apareça essa semana que vem. Tá bom? Vamos ver o que vai dar. Semana que vem, tá certo? Professor Valdo, professor? Pois é. Professor Valdo. Vamos pedir, né? Porque às vezes dá certo. No DAC, você pode comentar na página 68 um argumento evoluciológico no DAC, página 68? A continuidade dos empreendimentos. Evoluciológico. É o que você quer. A continuidade dos empreendimentos. O problema todo, aí no caso, é o da pessoa que tem uma certa linearidade pensênica. Se ela não tem, ela tem dificuldade, porque vai estabelecer hiatos, pode interromper certas coisas, e às vezes alguma coisa fica compartimentada e às vezes não segue do jeito que precisa. A coisa mais séria mesmo é a pessoa reconhecer a natureza da evolução consciencial. Como é que ela está? Aonde eu estou? Como é que é a minha situação? O que eu pretendo com isso? E ela reconhecer se ela está 100% entrosada com mini peça ou não. Então, na hora que acontece isso, a continuidade, o prosseguimento normal, rígido, sadio das coisas aumentam. E com isso, ela produz mais, porque os empreendimentos vão dar certo. Eles vão ficar mais harmônicos, equilibrados. Então, o resultado dos altos esforços da pessoa melhora. Então, o argumento evoluciológico é muito sério dentro do processo da semiconsciencialidade. Entende? Professor, aqui em cima no ar. Aqui. Quando o senhor comentou ali a respeito da questão da descrição das manifestações energéticas, teve uma fala que me chamou a atenção, porque o senhor falou assim, qual é a sensação? Se é sadia ou se não é sadia. Ok. A minha dúvida vai num crescendo. Pensando que as consciências, à medida que vão evoluindo, a gente desenvolve primeiro então o psicossoma para depois desenvolver o mental soma, e nesse momento nós estamos desenvolvendo o nosso mental soma, seria um critério seguro utilizar as emoções para qualificar as manifestações energéticas? Não, esquece isso. Nós já fizemos isso demais como artista de tudo quanto é tipo em vidas anteriores, e não é o ideal. O ideal é você racionalizar tudo, ponderar com lógica e manter equilíbrio imperturbável da situação. E cortar todo o problema. De cara você pensa assim, não, toda a sensação que eu tenho é um processo quase praticamente de instintual. Então eu não vou pensar nisso mais.
Meu processo agora é racionalizar o que eu vou fazer. Então, com isso, você deixa o problema de fazer a TACOM, a tarefa da consolação, o problema artístico, e você anda para um processo mais racional, um nível, então, que você pode fazer a TARES, que é o esclarecimento. Esclarecimento é mais antipático, é mais difícil, exige mais da pessoa, entende? Mas é o melhor. Tudo mais nós já fizemos de todo jeito. Você já pensou milhares de vidas que a gente já teve com essa situação, tudo que você pensar em matéria de emocionalismo, como eu chamo, nós já passamos, nós já tivemos. E olha, no que nós estamos? Nós somos apenas pré-serenões, é muito pouco. A gente devia estar melhor. E outra coisa, a hora que você começa a ver pelo max-mecanismo, o povo que já avançou e que era seus amigos, que era parente seu, você está entendendo? Então, a hora que você viu que você vai ter um filho, uma filha, que hoje às vezes é serenão, e você continuou como pré-serenão, você vê que as suas abordagens não eram boas. E agora, as abordagens eram justamente essa, da emoção, da arte, do processo, por exemplo, o próprio artesanato, o operariado, você está entendendo? O problema da habilidade manual, apenas isso não resolve. Isso ajuda, mas não resolve, não é o... Então, pense, discernimento, que é isso que é o mental soma. Autodiscernimento. O que é isso? É distinguir entre aquilo que presta e aquilo que não presta. Aquilo que é uma coisa avançada daquilo que não é. Agora, isso é super importante. Por quê? O nosso presente, mais vale o presente nosso, um presente, do que 2 futuros. Mais vale um hoje do que 2 amanhãs. Você está entendendo? Então, o dia de hoje é o mais importante que nós temos, porque é esse que nós estamos fazendo no futuro imediato. O povo mesmo gosta de falar, isso é uma expressão popular. Mais vale um dia, quer dizer, o dia que passa, do que 2 amanhãs. Um dia é superior a 2 amanhãs. Por quê? Tudo depende do dia. Você entendeu? Agora, com discernimento. É o discernimento que faz a tarefa do esclarecimento, que pode esclarecer, que pode impulsionar a pessoa para a evolução. Tá certo? Obrigado. Professor, aqui. Na página 68 do dicionário, ali o item 7, o professor coloca a inversão existencial como um prenúncio aí dentro da listagem da semiexologia. Poderia aprofundar esse link da Invex com a semiexologia? O argumento prenunciológico é a preparação da alternanciologia. O problema todo da alternância é a pessoa que começa a julgar com inteira consciência com os processos das dimensões e das manifestações de holopensênios desiguais. Então, por exemplo, você tem um holopensênio humano, mas tem um holopensênio extrafísico. Então, você tem que conjugar isso. Agora, essa conjugação, ela tem que ser feita enquanto você é consciente e depois também quando você for consciente. Então, a alternância, ela muda de um lado e muda do outro. Ela hoje está com você e amanhã também. Então, acabou. Você nunca mais vai deixar a alternância. Enquanto você estiver vivo, então, é para a eternidade. De que modo que vai ser isso? Então, a hora que a gente fala que você vai caminhar, do jeito que aconteceu com o Sérgio Muscoff, para um centro de energia, que é o processo do mental soma, aquilo também mexe com o processo de alternância de algum modo, porque a gente vê como é que isso funciona. Que nível que isso vai caminhar do serenão, por exemplo, para a consciência livre. Tudo isso a gente tem que ver o que vai dar. Que entra a inversão existencial nisso? O que é que entra? A inversão existencial. A pessoa coloca ali no item 7. Ela entra no processo da pessoa errar menos desde a sua infância ou adolescência ou teenagers. Então ela começa a funcionar melhor e acertar muito cedo. Com isso ela elimina os pecadilhos da mocidade. Ou seja, essa conjuminação de holopensênios ela aconteceria de um modo antecipado e mais profilático. Muito melhor, não tem dúvida. Pedro. Agora temos que dar muito valor nisso aí, na questão da energia, como sempre.
Agora, volta. A própria questão dele alternar a memória do curso intermissivo do que ele preparou e conseguir resgatar aqui faz parte disso também. Faz. Que ele fez lá, preparou, resgatou Agora, e começa de gente, cedo. O meu problema, eu insisto muito e repito muitas coisas para ajudar vocês. Isso é didático. É o processo da circularidade. A bate-pensalidade cosmoética. É para fazer vocês pensarem nisso. E a pessoa pensa, depois vem outras, envolve a cabeça dela, ela deixa aquilo para trás. É preciso voltar e ver, para não perder, porque aquilo é importante nessa vida e na próxima. Aqui na intervenção. Então, como é que fica? Agora, você quer continuar esse item? Não. A gente poderia falar, então, em termos de perspectiva, uma pessoa que ela começa a ter 1, 2, 3 vidas praticando a técnica da Invex, ela automaticamente vai estar treinando e aproximando cada vez mais com isso. Não vai deixar de fazer Invex. É para sempre. Se ela já teve uma só, que teve muita autoconsciência, e ela viu os resultados, ela não é boba. Você tem que lembrar que a hora que ela dessomar, ela vai recuperar os contos, ela vai refletir sobre isso tudo. Gente, todo mundo que dessoma, que tem lucidez, ele para pensar. Aquela consciência para pensar. Resultado. O que é que deu mais certo comigo nessa vida? Ele vai, aquilo acabou. Ele absorve aquilo. Ele não vai nunca mais abrir mão daquela condição positiva. Por isso é batata, não tem por onde. E por isso o professor ressalta como um prenúncio da simexologia, porque seria um caminho, né? A Simvex é a base, você está entendendo? Agora, hoje nós estamos com uma condição melhor, que já começa com a evolução, depois passa para a reaprendência, a Simvex, depois tem o processo da turma de idade aí, da cabeça branca. Longevitar. Longevitar, e por aí vai. A ressomatologia, dessomatologia, e não sei o que é etiologia. Então tem tudo. Professor, o que o senhor quis dizer agora há pouco? O senhor mencionou no momento em que a consciência caminha para o centro de energia. Não sei se eu entendi bem. Caminha para o quê? Não, é porque o centro de energia é o que aconteceu com ele. Ele dessoma 22 horas, ele apresenta para mim como uma bola de energia. Aquela energia fulgurante em cima de mim. Daí a pouco ele começa a configurar o rosto dele. Daí a pouco vem e reconfigura toda a fisionomia, aí eu vi, é o Sérgio, com a corda toda, tranquilão, e telepatizando tudo. Agora, o melhor da história, depois vem uma bola daqui, outra bola de cá, junto dele, daí a pouco eles recorporificam. Sabe aquele negócio do Star Trek, que o cara ficava debaixo da luz? É aquilo. Você vê muito disso fisicamente. Você poderia, na mesma página 68, comentar o item 11, que é a autopangrafologia? É, a autopangrafologia. Pois é, mas é essa que eu quero trazer amanhã. A tal de amanhã. Na mini tertúlia. É isso que nós vamos falar com o Everton. O Everton. Entende? Eu não sei se eu já foi embora. Eu falei que ia falar com ele. Então é amanhã. Agora, o que se passa? O Discutindo da Parafenomenologia, Projetabilidade Lúcida, Autoconscientização Multidimensional. Aqui está falando todo de tudo. Mas o que eu quero falar são detalhes da clarividência. Porque é através da clarividência que a pessoa vai começar a entender o que é, você está entendendo? O processo da pangrafia. Então eu já escrevi o verbete, são 2 páginas e meia, para vocês pensarem. Fala muito nesse processo da dimensão daqui, dimensão de lá, o que é que tem no lugar, o que é que tem no outro. Isso é importantíssimo. Você falou ontem, né? Pois é, mas agora eu escrevi um verbete com detalhes sobre isso. Então eu estava falando com ele, se vocês quiserem, amanhã cedo, ele faz, a gente debate de manhã e depois passa para a tarde. Tá bom? Amanhã vocês vão fazer o Ah, é? Tem que ser atualizado. E sem gravação. Aqui, só tem registro de mão. É a vida. A vida é dura. Agora, tem gente que tem, às vezes, tempo, né? Que me acompanha o dia inteiro. Né?
Então, por exemplo, no sábado assim são 3, e depois tem um mais. Hoje tem 4. E tem mais um de noite. Quer dizer, para me acompanhar às vezes não é fácil, não. Quarta e sábado geralmente é dia que eu tenho muita coisa. Para me acompanhar não é fácil. São muitas horas. Pensa bem hoje, por exemplo, ó, 3 horas de manhã, depois mais 3 horas aqui. O meu sempre é mais de 3 horas, porque eu venho para cá geralmente é 11h30. Entende? Então é mais do que 3 horas. Agora, depois ainda tem esses efeitos, igual o seu caso lá do lançamento do livro e tal, 8h30 da noite. Não é fácil. Quantas horas? Desde as 8 da manhã até as 8 da noite? Está mexendo com você em tudo. A gente dá uns intervalinhos para o almoço e jantar, às vezes, uma coisinha e tal. Mas não é fácil. Agora, na quarta-feira é a mesma coisa. Na quarta-feira, às vezes, eu vou às 6 horas lá para baixo. Começo a atender 6h30, 7 horas, etc. Depois eu venho para cá. Entende? Aí começa, o negócio vai. Isso é na quarta-feira. São os 2 dias que, para mim acompanhar, não são fáceis. Tem uma pessoa, um homem que chegou aqui e falou assim, eu quero acompanhar tudo que o senhor aparece publicamente. Eu falei assim, você aguenta? Você entendeu? Para saber como é que é. Né? Para saber. Pessoal, eu quero acompanhar tudo. Eu falei assim, então, se eu for à cidade para ter um jantar, você quer ir também? É o jeito. Agora, ó, eu espero, então, mais uns 100 verbetes seu e espero também que a nossa Curitiboca morenaça dê um jeito com essa senhora que está com ela. Ele tem que dar um jeito. Se dá um jeito nisso aí. Tá ok? Olha lá, hein? Olha lá. Tem testemunha aqui, hein? Gente de Curitiba, hein? Olha bem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Nilma, Fundamentos da Conviviologia, Bárbara, Apolônio de Tiana, Jeffrey, CAEC Debate, Tiago, SCP2, Luciana, Imersão Processioterápica. Boa tarde. O estudo dos embasamentos da conviviologia é tarefa importante para todas as consciências. O curso Fundamentos da Conviviologia é essa oportunidade de aprofundamento oferecido pelo CAEC. Acontece nos dias 9, 10 e 11 de novembro. São temas abordados no curso: convívio interassistencial, paraecologia da interconvivialidade, fundamentos da conviviologia. As inscrições serão feitas na recepção do CAEC pelo telefone 4535-252652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no nome da CIP para convidá-los para o curso Apolônio de Tiana. O curso irá abordar a biografia do filósofo, contando um pouco das suas histórias, sobre a questão do parapsiquismo, o mito de Jesus Cristo. O curso ele é bem completo e irá acontecer na CIP no dia 4 de novembro. O curso ele custa R$ 80 e as inscrições podem ser feitas na CIP pelo telefone 2102-1421 ou através dos voluntários aqui no CAEC. Obrigada. Amanhã, às 15 horas, o debate de CAEC vai começar discutindo aspectos para tornar a conscienciologia mais internacional. Eu estarei conduzindo o debate baseado na minha experiência internacional como professor e coordenador. Este debate é uma boa ideia para quem pensa que o trabalho internacional está em seu futuro. O debate será no antigo Salão Verde. Boa tarde a todos. Convido você a participar do ECP2, o curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia, que ocorrerá no próximo final de semana. Será com o Epicom Félix Wong, e o curso trabalha fortemente a questão do desassédio. É um curso que tem o Holopensene de ser desperto. Então estão todos convidados. O próximo final de semana em Curitiba. Convidamos você também a participar do curso AMI.
é o curso Autopesquisa Multidimensional Interassistencial. Estará ocorrendo em Curitiba no dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Também será com o professor Félix Wong, com a participação de 10 outros professores em treinamento para o epicentrismo. Obrigado. Boa tarde. A OIC convida a todos, em especial os teletertulianos de São Paulo, para o curso de campo Imersão Progesterápica, a se realizar nos dias 9, 10 e 11 de novembro, em São Roque, São Paulo, com o EPICOM professor Alexander Steiner. O curso, ele é um curso de imersão, são 3 dias de imersão, e propicia a condição da homeostase holossomática, que favorece as reciclagens intraconscienciais. Importante lembrar que o curso não tem pré-requisitos, tá? E ele tem 4 momentos bem específicos da autoprogesteterapia, tem uma energização com 4 consciencioterapeutas, tem o acoplamento com o EPICOM, com direito a fazer perguntas em relação ao processo consciencioterápico individual e debates consciencioterápicos. Para maiores informações, favor acessar o site www.oic.org.br e as inscrições podem ser realizadas pelos telefones 45 30 25 1404 ou 99 21 6663. Aguardamos você. Obrigada. O verbete da manhã é Ágora Cognopolita, especialidade para politicologia. Autor, professor Alexandre Baltazar. Obrigada e boa tarde a todos.